Hoje, na pregação do Evangelho, vamos analisar juntos duas passagens que falam da salvação da alma de uma pessoa. Mas nós vamos pensar sobre a graça de Deus e como muitas vezes a graça de Deus é colocada a um nível muito baixo, no sentido de que as pessoas destacam, os supostos pregadores destacam que a graça de Deus recebe todos os pecadores, e é uma verdade, mas para por aí, recebe o pecador tal como ele está, seja uma meretriz, seja um ladrão, seja até um religioso, aquele que tem uma vida depravada, uma vida imoral, enfim, a graça de Deus realmente alcança todo este tipo de pecadores. Mas nós vamos ler duas passagens mostrando que a graça de Deus só não recebe este tipo de pecador, mas o transforma em outra pessoa. E é o que muitas vezes os tais pregadores esquecem de destacar, e é o que muitas pessoas, e é o que a graça, esta suposta graça de Deus aplicada à vida destas pessoas não faz. Então tem algo errado. Então vamos ler duas passagens. A primeira está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, você pode me acompanhar, e a segunda está em Tito capítulo 2, a partir do versículo 11. Então vamos primeiro para Mateus capítulo 28, as palavras do Senhor Jesus. Ele disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Então aqui é a graça chamando o pecador. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora tem a segunda parte. O que esse pecador vai assumir? A que esse pecador é levado quando ele vem cansado e oprimido a Cristo e é aliviado do seu fardo e pecado? Ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Então, esses versículos, as palavras do Senhor Jesus estão em Mateus capítulo 11, versículo 20, do versículo 28 ao 30. Vamos para a segunda leitura, Tito capítulo 2, do versículo 11 a 14. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse: "Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, os desejos mundanos, vivamos neste presente século, neste presente era, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras." Essa é a nossa leitura. Como eu disse já, iniciando neste vídeo, realmente Deus atua em graça para com todos nós pecadores. É a única maneira de Deus se aproximar de nós para nos salvar. No plano de salvação de Deus, não existe a parte de Deus exigindo que o pecador faça alguma coisa para ele ser salvo. Pelo contrário, a Bíblia diz: "Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie." Nos versículos que nós acabamos de ler, a mesma verdade está destacada. O Senhor Jesus Cristo disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Note em que situação ele chama o pecador, em que estado o pecador pode vir a ele. Não é quando ele sofre uma melhora, ele se torna menos pecador, ele peca menos agora. Não, ele diz quando você está cansado, você já está exaurido, exausto, você não suporta mais a sua vida de pecado, você reconhece que é um pecador condenado por Deus. A sua consciência lhe acusa, você sabe que os registros dos seus pecados estão diante de Deus. Cansado de carregar este fardo, de carregar este vazio na alma e uma consciência culpada por causa dos seus pecados. Os outros podem estar pecando à sua volta, os outros podem estar vivendo a sua vida como bem entende, mas você traz na sua alma um peso, um cansaço. Mas, ele diz, oprimido. Não somente cansado, mas essa pessoa se sente oprimida. Sem dúvida, é o Espírito Santo trabalhando na alma deste pecador, como fez comigo antes de eu ser salvo, como fez com tantos outros antes de serem salvos. É Deus trabalhando neste pobre pecador, levando-o a compreender que na sua vida, além de tantas coisas e todas as coisas que nos envolvem nesta vida, e muitas coisas legítimas, existe na nossa alma um vazio. Além disto, existe o fardo acumulativo dos nossos pecados, que para uma consciência ainda não cauterizada, uma consciência que deixa Deus agir, existe aquela voz de inquietação daquele fardo e daquela opressão por causa do seu pecado. Mas ninguém precisa continuar assim. Ninguém precisa terminar a sua vida em seus pecados e partir desta vida e abrir os seus olhos no inferno, longe de Deus, porque existe salvação. Existe o convite do Salvador. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode estar me perguntando como eu posso ir a Ele e receber a minha salvação. É pela fé, sempre foi pela fé. Tanto os homens e mulheres no Antigo Testamento que foram abençoados, salvos por Deus, era pela fé. Isaías capítulo 45, você pode ler todo esse capítulo, mas há um versículo interessante onde o Senhor diz, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Como é que um pecador no Antigo Testamento podia olhar para Deus se ele é espírito? Olhar com os olhos da fé. Se Deus está dizendo, o Senhor está dizendo, que Ele é o Salvador, Ele pode salvar todos, não só a nação de Israel, que tinha um lugar privilegiado no Antigo Testamento, mas Ele era o Salvador de todos os homens no Antigo Testamento também. Nós temos o exemplo de Jonas entrando na cidade de Nínive, que pertencia à Síria, que eram gentios, fazendo uma pregação, não uma pregação de graça de Deus, se posso dizer assim, porque de certa forma era graça, porque Deus podia ter trazido o juízo para aquela cidade de Nínive sem lhes avisar. Mas Jonas, ele entrou com uma mensagem de juízo, avisando antecipadamente que Deus ia trazer 40 dias e Nínive seria destruído. Enfim, nós vemos que aquela população se arrependeu e Deus mudou de ideia, não trouxe o juízo que eles mereciam. Tito capítulo 2, Paulo diz que a graça salvadora de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deus, Ele quer salvar todos os homens. É os homens que não querem ser salvos. Será que você que me ouve, que ainda não é salvo, você quer ser salvo? Você pensa na sua necessidade urgente de uma salvação?
Você está adiando esse assunto até quando? Você está esperando que a morte lhe pegue de surpresa e você abra os seus olhos no inferno, onde não existe mais esperança, não tem como retornar. E reencarnação, meu prezado ouvinte, não existe. Tire isto da sua mente, isto é uma mentira diabólica. Não tem base bíblica, ainda que o Espiritismo, principalmente, porque não são os únicos que acreditam em reencarnação, procura usar alguns versículos da Bíblia para provar a sua doutrina, mas rejeitam o restante da Bíblia. E é o que a maioria das seitas heréticas fazem. Mas Deus, Ele quer salvar o pecador nesta vida. E cada pecador, ou melhor, cada pessoa que jaz ali no caixão, morto, você pode saber, aquela pessoa, ela está no lugar que ela escolheu. Ela e Deus. Não adianta, naquela hora, chamar pastor, missionário, padre, reverendo, bispo, seja quem for, para trazer conforto para o defunto. Ele pode falar para os ouvintes, mas para aquela pessoa que está naquele caixão, prestes a ser sepultada, para ela não existe mais uma palavra de conforto, não existe mais esperança, ela está no lugar que ela escolheu, ela e Deus. Portanto, fique sabendo, você está indo para o lugar que você escolheu. O seu dízimo não vai pagar a sua igreja para lhe colocar no céu na hora da sua morte. Você mesmo tem que fazer a sua escolha. Porque Deus diz, a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Deus salva o pecador de uma maneira gratuita. Para o pecador, para nós, para mim e para você, a nossa salvação é recebida pela fé como um presente da parte de Deus. Mas isto houve um custo, um alto custo. Deus nos dá de presente a salvação porque nós não podemos pagar. É impossível. O preço era alto. Porque na nossa salvação, o que está em jogo é a justiça de Deus. Quem no mundo sabe medir a justiça de Deus? Pessoas tão pecadoras e erradas como nós, se nós não sabemos nem estabelecer a justiça humana, imagine como nós vamos alcançar o padrão de justiça de Deus e saber. E o incrível que pareça, há pessoas fazendo boas obras para alcançar essa justiça de Deus e Deus, enfim, premiá-la. Vai dar um prêmio. Não vai dar graça para ela, porque graça é um presente. Mas se a pessoa está fazendo algo para receber esta salvação, ela vai receber um prêmio no final da sua vida, mas ela nunca vai receber este prêmio, é imaginário, porque ela nunca vai alcançar o padrão de justiça de Deus. E não precisa, porque nós acabamos de ler que a graça de Deus se há manifestado neste mundo, trazendo salvação a todos os homens. Quem se manifestou neste mundo? Incorporando, sendo a própria pessoa, a graça personificada. Quem veio da parte de Deus? Muitos anjos vieram a este mundo falar com homens, mas não foram eles que trouxeram graça salvadora a todos os homens. Nem o anjo mais especial, não, foi seu próprio Filho eterno. Porque para alcançar a justiça, o padrão de Deus, teria que ser Deus. E nada menos. Para nossa salvação, foi o seu amado Filho, recebendo um corpo de homem para saber e atender às necessidades dos homens, para poder pegar na mão do homem como homem, mas também poder pegar na mão de Deus como Deus, e enfim uni-los quando ele consumou a sua obra salvadora na cruz. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está vivo, glorioso, assentado acima de todos os céus, como príncipe e salvador. Você pode ser salvo, porque Ele, o Senhor Jesus, Ele mesmo, levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. O justo
padeceu por nós, os injustos, para nos levar a Deus. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode ser salvo. Você deve ser salvo. Porque nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céus, nenhum outro nome há ou foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. A graça de Deus pode salvar e quer salvar o mais ímpio pecador. Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo já salvou o principal dos pecadores. O apóstolo Paulo, ele disse que era o principal dos pecadores. Você também pode ser salvo. Mas como eu disse, muitos pregadores vão até aí e terminam a sua pregação dizendo que este pecador não sofre mudanças, ele pode vir como está, enfim, Deus o aceita, o recebe. Mas e agora? Será que esse pecador permanece na sua maneira ímpia de viver, na sua maneira mundana de viver? Ele não sofre nenhuma mudança interior e exterior? Essa conversa de que Deus vê o coração, sim, ele vê o coração. Ele viu o coração de Adão e Eva no jardim, que estavam envergonhados, se escondendo dele, e Deus os chamou, restaurou, mas Deus não deixou eles pelados, nus. Deus deu uma vestimenta e ensinou que o homem deve agora se vestir corretamente. O Senhor Jesus Cristo, tratando da primeira passagem que nós lemos, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas ele não para aí, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não está dizendo: vinde a mim, os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e agora você segue a sua vida. Não. Você sabe o que é um jugo? Em alguns lugares se chama de canga. É o que é colocado sobre dois animais para lavrar, para caminharem juntos, para lavrar a terra, enfim, para carregar alguma coisa. Um jugo é colocado sobre dois animais. É feito de madeira, encaixa sobre o pescoço dos dois animais e eles caminham juntos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou quer dizer, a partir do momento da sua salvação, você tem que andar do meu lado e aprender de mim. Não é aprender do mundo, não é aprender da sua natureza, do que você gosta, do que você gostava. Você tem que ser semelhante a mim. Não mudar tanto a ponto de o mundo não te aceitar mais, você ser uma pessoa esquisita, você não participar mais das coisas mundanas, enfim, o crente tem que se envolver nas coisas sociais, não pode ser uma pessoa tão retirada. Será que é isso que a Bíblia, será que é isso que o Senhor Jesus está ensinando? Ele está dizendo: você agora, você que é uma pessoa salva, enfim, eu salvei você, agora você vem do meu lado. Você vai aprender de mim, porque eu sou manso e humilde. Ele diz mais: humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Note que o Senhor Jesus não está dizendo: olha, ao andar ao meu lado, você vai ser uma pessoa afligida, você vai ser uma pessoa desanimada, uma pessoa, enfim, aborrida, você vai ser uma pessoa antissocial. Ele diz: encontrareis descanso para a vossa alma. O crente mais perto de Cristo, a verdadeira pessoa que foi salva, mais perto de Cristo, ele tem descanso na sua alma. E se isto não está acontecendo com você, que diz que é salvo, você tem mais descanso com a moda do mundo, com a semelhança ao mundo?
Tem uma coisa muito errada com você? Você bem provavelmente não é salvo, não tem nada de salvação, você é um religioso. Você está tão perdido como qualquer mundano que você segue ou você anda. Não se engane. A salvação de Deus aceita você, nos aceita na condição mais baixa, mas nos eleva à condição mais alta, a ponto do apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz: se alguém tem esperança da vinda do Senhor Jesus para lhe buscar, seja puro como ele é puro. O padrão é alto, mas Deus não aceita menos do que isto para os seus filhos, que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, do poder de Satanás para Deus. Não se engane com pregações fantasiosas de que a graça de Deus recebe você como você está e que, enfim, você pode vir a Cristo e tudo vai continuar como está e a sua vida, você não precisa sofrer mudanças. Isto é um evangelho fantasioso, um evangelho que vai levar você para o inferno, porque nunca mudou o seu interior, como também nunca mudou o seu exterior. Tito, onde nós lemos na segunda passagem, diz a mesma coisa. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Isto é bom, mas não para aí. O que ele diz? Ensinando-nos. A graça de Deus nos salva, mas nos ensina a haver mudanças nas nossas vidas. E se não ocorrer isto, pode ter certeza, você não tem nada para a eternidade. Você é um pecador perdido que desconhece a graça de Deus, desconhece a salvação de Deus. Diz ali, ensinando-nos que renunciando à impiedade e os desejos mundanos. Você tem desejo mundano e gosta dos desejos mundanos e você acata, recebe, pratica, usa. A graça de Deus não tem nenhum efeito na sua vida. Porque a graça de Deus salva este pecador e ensina este pecador a que renuncie à impiedade e às concupiscências mundanas para que vivamos neste mundo, neste presente século, de uma maneira sóbria, uma maneira equilibrada, uma maneira que este cristão, este crente tem a sabedoria divina, tem a direção do Espírito Santo. Esta palavra sóbria, o contrário de sóbrio, é aquele bêbado que existe desequilibrado, não sabe para onde vai para um lado, cai aqui, levanta, cai mais adiante. É uma pessoa guiada por outro, mas ele está entorpecido, ele está tonto. Aqui está dizendo que o Espírito Santo deixa o crente sóbrio na direção de Deus, das coisas de Deus, do que Deus quer para aquele filho dele. Não para aí, diz de maneira sóbria, justa e piamente, uma vida piedosa. Uma vida piedosa vai se afastar do mundo, porque o mundo, sua moda, tudo o que o mundo dita, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O que é o mundo? Será que é as plantas, os animais, o mar, as montanhas? O mundo que jaz no maligno é o seu sistema. O seu sistema, tudo, enfim. Você não vê nada no mundo, no sistema do mundo, que leve a Deus, que o aproxime de Deus. Pelo contrário, lhe afasta de Deus. Rouba o tempo de Deus, rouba a adoração a Deus, rouba a nossa obediência a Deus. Então, a graça de Deus se manifestou para nos ensinar que nós devemos viver de uma maneira sóbria, justa e piamente, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. Mas tem mais, a graça de Deus, diz aqui, nos ensina a aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, tanto para o arrebatamento da igreja, como também para um dia ele reinar neste mundo. Primeiramente, ele vem para tirar os salvos, e os salvos aguardam. Não somente aguardam como
uma esperança mental, mas algo real na sua vida. Alguém que espera um visitante em sua casa, ele espera na expectativa. E essa expectativa não é simplesmente emocional e mental, mas é uma expectativa real nas práticas da sua vida. Enfim, ele coloca a sua casa em ordem para receber esta visita. Esta visita é importante. Ele prepara algumas coisas para receber. Se esta visita vem para ficar, enfim, ele arruma algum cômodo da sua casa. Ele tira todo o lixo, toda a poeira, tudo aquilo que vai dar uma má impressão da sua pessoa ao visitante. E chegando perto da hora daquele visitante chegar, se ele o vai aguardar em casa, ele está na expectativa, ele está já sentado, esperando com alguma coisa para servir este visitante. Talvez vá até o portão da sua casa, ver se eles não estão chegando. Será que é assim que você que diz que é salvo vive na expectativa da volta do Senhor Jesus? A graça de Deus que lhe salvou tem feito mudanças na sua vida e tem lhe ensinado a viver aguardando a qualquer momento a volta do Senhor Jesus? Ou você está como árvore neste mundo, as suas raízes estão fundas nesta terra? Você ama este presente século? O apóstolo João também, na sua primeira epístola, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, ele diz, é do mundo. O mundo passa. O mundo passa e também os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vou finalizar este vídeo. Temos mais, diz que o Senhor Jesus Cristo se deu a si mesmo por nós para nos remir, para nos comprar. Ele pagou um preço de toda a iniquidade e purificar para si povo seu especial, zeloso de boas obras. A salvação faz isto. E se a salvação que você tem não fez isto em você, examine-se. Você não tem que prestar conta comigo. Você não tem que ficar com medo de mim. Você tem que ficar com o temor de Deus, porque é a sua alma que está em jogo, a sua eternidade. Se você errar neste assunto, não tem como consertar. Muitos erros que cometemos na vida nós podemos consertar. Mas este erro, além de não poder consertar, é eterno. Erros em nossa vida terminam com a morte. Este erro, se você errar no assunto da sua salvação, além de não poder consertar, não termina com a morte. Pelo contrário, os problemas aumentam de uma maneira tal que as consequências será o inferno, o castigo eterno. Meu desejo é lhe ajudar, não lhe criticar, mas que você avalie. Um edifício bem construído, ele pode levar marretadas no alicerce, ele não vai cair. Mas como aquela casa construída na areia, a parábola que o Senhor Jesus contou em Mateus capítulo 7, um vento, a água derruba. Será que a casa que você construiu está sobre a rocha da palavra de Deus? Você realmente um dia teve um encontro com Cristo. E esta salvação que você diz ter, tem sofrido mudança na sua vida, não só na hora que você vai no culto, mas durante a semana, você vive uma vida de salvo ou vive uma vida de ímpio, mundano, um pecador que está indo no caminho para o inferno. Não precisa terminar a sua vida assim. O Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.